Vamos lá, primeira carta de João, capítulo 4, de 1 a 20. Vamos ler todo o texto. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, é o chibolete que João coloca aqui. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, pagamento pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como o Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Mais um chibolete, né? Veja que João coloca vários testes à medida que ele vai escrevendo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Outro chibolete agora no verso 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Pai querido, estamos diante da Tua palavra e nós pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos compreender o sentido dela e a sua aplicação para nós hoje. Fala ao coração daqueles que se encontram aqui nesta manhã e que precisam, Senhor, ser renovados, consolados, orientados, instruídos, talvez corrigidos, repreendidos, conforme a necessidade de cada um que o Senhor conhece tão bem. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, na mensagem anterior nós vimos que João apresenta o teste do amor aos irmãos como evidência da verdadeira fé cristã. Uma das provas de que uma pessoa é realmente convertida é que ela é capaz de amar os seus irmãos, perdoá-los, aceitá-los e ter o amor que se traduz em boas obras com relação a essa pessoa. João havia ensinado que isso é um mandamento de Cristo, e ele usou o exemplo de Caim e Abel para dizer que tipo de amor ele se refere. Caim era do diabo e matou seu irmão. E, portanto, se nós, mesmo não matando os irmãos, mas querendo que eles morram, ou tendo ódio ou mágoa no coração, nós seguimos Caim e não Abel. Portanto, o amor ao próximo é evidência de que você de fato foi regenerado, você foi salvo, que Deus lhe perdoou e lhe deu a vida eterna. E esse amor
eu estou fazendo um resumo da última mensagem, este amor se traduz em ações concretas. Se você vir o seu irmão passar necessidade e você fechar o seu coração, como é que pode o amor de Deus estar em você? Pergunta João. O amor verdadeiro, então, quando nós estamos convencidos de que amamos, com base no amor de Deus, ele nos dá confiança para nós chegarmos diante de Deus e pedirmos o que quisermos. Nós vimos a relação entre amor e oração. Agora João fala na continuidade aqui no capítulo 4 sobre a necessidade que os crentes têm de discernimento espiritual. E ele faz isso trazendo mais alguns testes do verdadeiro ou da verdade. Nós vimos que essa carta foi escrita com o objetivo de combater falsos mestres que estavam se infiltrando nas igrejas da Ásia, a quem essa carta é dirigida. E João escreve dando aos seus leitores 3 testes que eles poderiam fazer para saber se aqueles mestres estavam falando de Deus. Primeiro, o teste doutrinário. Todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse não é de Deus. Todo aquele que nega isso é falso profeta. O teste moral. Todo aquele que vive na prática do pecado, esse não é de Deus, mesmo que ele diga que é. E o teste do amor, aquele que diz que conhece a Deus, mas não ama seu irmão, esse não é de Deus. Teste doutrinário, moral e social. João repete esses testes aqui na carta. E ele tem como objetivo fornecer bases para que os cristãos examinem todo mundo, todos que ele ouve. Em outras palavras, o cristão não deve ser tolo, um ingênuo, mas naive, que é uma palavra muito boa em inglês, não é? Mas ele deve prestar atenção naquilo que está sendo dito, aplicar esses testes, e existem outros na Bíblia, esses são apenas 3, para discernir se a pessoa está falando da parte de Deus ou não. E é esse o ponto aqui de todo o capítulo 4 que nós acabamos de ler, onde João vai combinar o teste doutrinário, o teste do amor, o teste moral, para, mais uma vez, reassegurar os seus leitores sobre como eles podem discernir a verdade e o erro. E também, aproveitando, os seus leitores deveriam se examinar. Será que eu estou na verdade? Será que eu sou de Deus? Será que eu nasci de novo? Será que a obra de Deus já foi feita em mim? É isso que nós queremos ver aqui. Vamos começar então com a orientação que João nos dá no verso 1, de que é nosso dever examinar os pregadores e os crentes em geral. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Espírito aqui é o princípio que está por detrás de cada pregador. É aquilo que anima, que dá força para aquela pessoa que está falando. Existem 3 possibilidades quando nós pensamos nisso. Existe o espírito humano, às vezes a pessoa se apresenta como sendo de Deus, mas ela está falando simplesmente de si. Existem os espíritos malignos, tem pessoas que são possuídas, oprimidas, opressas, controladas por espíritos malignos, e elas falam coisas que são inspiradas por Satanás. Existe isso, nós vamos ver. E tem aquelas pessoas que falam pelo Espírito Santo. Espírito humano, espírito maligno, Espírito Santo. Se só tivesse o Espírito Santo no mundo, nós não precisaríamos ficar examinando. Mas como existem essas 3 possibilidades, nós somos chamados a examinar, a não acreditar de cara no que você está ouvindo, mas você examinar se de fato aquela pessoa, qual é o espírito que está por detrás daquela pessoa. Não acreditar, mas examinar. A razão que João dá para isso é mencionada aqui no final do verso 1. Já muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nem todo mundo que se apresenta dizendo que é cristão, que vem da parte de Deus, está falando a verdade. Tem muitos falsos profetas. Por que eles são chamados de falsos? Por que eles são chamados de falsos profetas? São chamados de profetas porque profeta é alguém que fala em nome de outro. Então eles se apresentam como dizendo: Deus me mandou para dizer a vocês essas coisas.
Mas ele é falso, primeiro, porque Deus não mandou, e segundo, o que ele está dizendo é contra aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Então já tem muitos falsos profetas. Se João disse isso naquela época, 2000 anos atrás, imagine hoje. Já tem muitos falsos profetas. Agora veja como nós temos dificuldade em cumprir esse mandamento. Se eu perguntasse a você, para você, na sua cabeça aí, não precisa falar em voz alta, faça uma lista aí de 5 falsos profetas que você conhece. Tem muitos. Tem, né? Não só aqui no Brasil, não só aqui nos Estados Unidos, mas como no Brasil também. Faça uma lista na sua cabeça de 5 falsos profetas. Eu sei que a maioria de vocês vai ter dificuldade em fazer isso. É porque exatamente nós pensamos que examinar, né, criticamente o que está sendo dito é julgar. E a Bíblia diz, não julgueis. Então muita gente diz assim, mas pastor, né, a Bíblia não diz, não julgueis. Só que o julgamento que Jesus proíbe é o julgamento hipócrita, porque ele diz, por que você vê a trave no olho do seu irmão e não vê o cisco que está no seu olho? Hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho para você poder tirar o cisco do olho do irmão. E em seguida Jesus disse, não dê aos cães e aos porcos as pérolas e aquilo que é precioso. Para eu obedecer esse mandamento de Jesus, eu tenho que saber quem é porco e quem é cão. Senão, Jesus disse para não dar pérolas aos porcos. Então eu tenho que examinar para dizer, isso aí é porco. Eu não vou dar as pérolas do Evangelho, não vou dar as verdades de Deus para essa pessoa. Nós somos chamados a não ser bestas, né? O cristão não tem que ser besta, ele não tem que ser naíve, inocentão, dizer que está tudo muito bem. Não, existe um sentido em que ele tem que ser bem crítico. Ele tem que avaliar, ele tem que analisar o que é que ele está ouvindo, porque já tem muito erro, já tem muita mentira em nome do Evangelho, em nome de Cristo espalhada pelo mundo. Muitos falsos profetas já saíram pelo mundo afora, como aqueles que estavam infestando as igrejas a quem João escreve. Em seguida, João apresenta mais uma vez testes que nós podemos usar para discernir quem está falando de Deus ou não, que servem para os seus leitores também e que identificam o verdadeiro cristão. E eu quero entrar nessa passagem por isso aí. 6 ou 7 marcas do verdadeiro cristão a partir desse pano de fundo que nós estamos descrevendo aqui. Então vamos lá para a primeira marca. O cristão verdadeiro, à luz de tudo isso que nós vimos, ele confessa a encarnação de Cristo. Ele confessa a encarnação de Cristo, versos 2 e 3. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E todo aquele que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Está aqui a primeira marca do verdadeiro cristão. Ele confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, que Jesus era uma pessoa real, de carne e sangue, e que Deus estava nele. Quem confessa isso, de fato, vem de Deus. Quem nega que Jesus era humano, quem nega a plena humanidade de Jesus, esse aí não procede de Deus. Você pode pensar, mas que tolice, Jesus de fato era homem. Mas naquela época, essa seita que está sendo combatida aqui, ela dizia que Jesus não tinha um corpo real, que o corpo de Jesus era uma projeção, era um corpo espiritual, que você botasse a mão, você atravessaria. Ele não era material. Esses falsos mestres seguiam o espírito da época, que fazia separação entre espírito e matéria, chamado dualismo. Eles não podiam acreditar que Deus pudesse assumir um corpo humano, porque isso seria misturar espírito e matéria. E aí eles negavam que Jesus de fato tinha um corpo humano, tinha um corpo real e verdadeiro. João diz que quem nega a humanidade de Jesus, a plena humanidade de Jesus, esse é do anticristo. E aqui é a primeira vez que no Novo Testamento aparece essa palavra, anticristo. O que é que anticristo significa? É uma combinação de duas palavras, essa palavrinha anti, que em grego significa contra,
e no lugar de, e Cristo, ungido, o Messias, o Cristo. Então, anticristo significa aquele que é contra Cristo ou aquele que toma o lugar de Cristo. Essa figura aí, João diz, vocês já ouviram que ele haveria de vir. Está aí no verso 3, a respeito do qual tendes ouvido que vem, ou que virá, ou que está vindo. Pode ser traduzido de qualquer uma dessas formas. Onde foi que os leitores de João tinham ouvido que o anticristo chegaria? Daniel, capítulo 7, fala do abominável da desolação. Jesus, no seu sermão escatológico, falou do abominável da desolação. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, falou do homem da iniquidade, o filho da perdição, que se senta no lugar sagrado, parecendo ser Deus, que faz sinais prodígios pelo poder de Satanás. Então, os leitores de João já tinham ouvido a respeito do anticristo. Há diferentes interpretações no meio reformado sobre o anticristo. Alguns dizem que essa passagem de João, ela já se cumpriu lá na invasão dos romanos no ano 70, e outros dizem que ainda o anticristo haverá de se levantar. Não importa antes ou depois, o que importa é que o espírito do anticristo já está presente no mundo, ou ainda está presente no mundo, como João diz aqui. E como esse espírito do anticristo se manifesta? Através de pregadores, através de pastores, através de teólogos, escritores, influencers, blogueiros que vão dizer para você que Jesus Cristo não era verdadeiro homem e que, portanto, ele também não era aquilo que a Bíblia diz que ele é, o Filho de Deus, aquele que veio para ser o nosso Salvador. O verdadeiro crente, ele rejeita isso e ele afirma a encarnação de Jesus. Jesus nasceu da Virgem Maria, foi gerado pelo Espírito Santo da Virgem Maria e ele tem uma natureza humana igual à minha. Ele é uma pessoa de carne e osso como você e como eu. Nós vamos ver porque que isso é importante daqui a pouco. E quem professa isso, de fato, é filho de Deus. Quem nega isso é o anticristo. Ele está possuído ou guiado pelo espírito do anticristo. E esse é o teste que João coloca aqui. Já ele está se manifestando no nosso meio. Segunda marca do verdadeiro cristão, na lista, no texto que nós estamos lendo, é que ele ouve e segue o ensino dos apóstolos. Ele ouve e segue o ensino dos apóstolos. Jesus escolheu 12, Judas substituído por Matias, chamou Paulo em seguida, para através deles revelar a verdade a respeito do seu Filho Jesus Cristo. Esses apóstolos foram testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Jesus. E eles nos deram esse testemunho por escrito. O Novo Testamento é o legado dos apóstolos, é o testemunho deles por escrito. Quem é de Deus, ele vai ouvir esse testemunho e ele vai receber a palavra dos apóstolos. Veja bem, você não viu Jesus. Como é que você sabe a respeito de Jesus? Você sabe a respeito de Jesus com base no testemunho dos 12 e de Paulo, que escreveram o Novo Testamento e falaram tudo aquilo que a gente pode saber a respeito de Jesus. Quem é de Deus vai ouvir a palavra dos apóstolos, como está aqui no Novo Testamento, e vai seguir. E nós já vimos aqui, não é, que os falsos mestres, eles ensinavam que Jesus não era feito de carne, que uma vida em pecado não faz diferença e que necessidades físicas das pessoas também são irrelevantes, e eles até reivindicavam ter um conhecimento secreto que somente eles tinham e que podia salvar. Esse tipo de apelo e mensagem estava se tornando muito popular no mundo da época, estava encontrando abrigo, inclusive nas igrejas, para quem João está escrevendo. Como é que poderia explicar isso, não é? Como é que João poderia explicar isso aos leitores e evitar que eles caíssem nesse erro? O ponto que João introduz aqui é o seguinte: primeiro, seus leitores eram de Deus. São alguns pontos, veja só, a partir do verso 4. Filhinhos, vocês são de Deus.
Que segurança, não é? A gente ouvir isso do apóstolo João. Vocês são de Deus. Vocês não são do inimigo das nossas almas, mas vocês pertencem a Deus. Segunda coisa que ele diz: vocês já venceram os falsos profetas. Em que sentido já venceram o falso profeta? Porque não estavam seguindo o que os falsos profetas estavam dizendo. Então, já tinham vencido os falsos profetas. Terceira coisa, a razão pela qual eles tinham vencido os falsos profetas é porque maior é aquele que estava neles do que aquele que estava no mundo. Verso 4. João se refere ao Espírito Santo. Quem é de Deus, tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é mais forte do que o espírito do anticristo que já está presente nesse mundo. Se você é de Deus, o Espírito Santo habita em você, e pelo poder do Espírito Santo você vai discernir a verdade e o erro, e você não vai seguir o falso ensino. Às vezes um crente verdadeiro ele pode estar equivocado sobre pontos secundários de doutrina, tipo estrutura da igreja, dons espirituais, papel da mulher na igreja, a relação da igreja e do Estado. Às vezes um crente verdadeiro ele pode estar equivocado nessas questões, mas ele nunca vai estar equivocado com relação a essa verdade central a respeito de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus que se tornou carne, que ele morreu na cruz, morreu de verdade, ressuscitou com um corpo humano glorificado e vive assim até o dia de hoje. Então todo crente verdadeiro vai confessar isso, porque é obra do Espírito Santo em seu coração. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo, que é o anticristo. A quarta coisa que João diz aqui é que o sucesso dos falsos profetas, que tinham muitos seguidores já no primeiro século, é porque eles não eram de Deus e falavam do mundo, falavam da linguagem do mundo. Por isso o mundo o ouvia e o mundo seguia. A palavra mundo aqui significa não as coisas criadas, mas significa a humanidade perdida sem Deus. Por que é que esses falsos profetas tinham tantos seguidores? Você nunca se pergunta isso? Meu Deus, por que que as igrejas que pregam a Bíblia às vezes são tão pequenas, e aí você tem falsos profetas, gente que é mercenária, que ensina doutrina errada, a igreja lotada, gente que saindo pelo ladrão, como a gente costuma dizer, não é? Como explicar isso aí? João explica aqui no verso 5. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Eles têm um discurso que as pessoas gostam de ouvir. Eles falam aquilo que vai consolar pecadores a continuarem no seu caminho de pecado. Eles não falam de arrependimento, mudança de vida, juízo de Deus, céu, inferno. A necessidade de arrependimento fica faltando nesses pregadores. O que eles pregam é prosperidade, bênçãos materiais, saúde, vitória e tudo aquilo que você precisa aqui nesse mundo. Sobre a pessoa de Cristo, o que ele fez na cruz, quase nada. Uma vez eu estava escutando, faz muito tempo eu estava escutando um desses obreiros, um desses missionários aí que abriu, tinha uma grande igreja neopentecostal. Eu estava escutando o sermão dele e de repente ele começou a falar sobre pecado. Aquela passagem de Josué: santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. E aí ele começou a falar da necessidade de santificação, arrependimento, mudança de vida, abandono do pecado. Ele disse: meu Pai do céu, talvez eu estava enganado a respeito dessas pessoas, elas estão pregando de fato arrependimento e santificação. E ele continuou falando, pregando, aí veio: por isso amanhã aqui na igreja, noite do milagre, venha para ser abençoado, Deus vai derramar milagres e bênçãos sobre você e tal, né? Aí quando você coloca essas duas coisas juntas, adivinha qual que sai perdendo? A verdade bíblica. O que sai ganhando é aquilo que agrada, é aquilo que as pessoas desejam, a razão pela qual elas lotam essas igrejas, porque os falsos profetas são do mundo, falam das coisas que agradam o mundo, por isso o mundo ouve. Mas já o cristão, e essa é a marca dele que nós estamos vendo aqui, a segunda marca, verso 6. Ele ouve os apóstolos. Olha o que é que João diz aqui: nós somos de Deus. Quem é esse nós? É João e os demais apóstolos de Cristo. Aquele que conhece a Deus nos ouve.
João diz: nós, os apóstolos, nós somos de Deus. Quem é de Deus vai ouvir o que nós estamos dizendo. Aquele que não é de Deus não vai nos escutar e, consequentemente, não vai atrás de pregadores que ensinam a doutrina apostólica e muito menos se tornar membros de igrejas onde a verdade apostólica sobre Cristo é ensinada. Eles vão atrás de falsos profetas. Então, esse é a segunda marca do verdadeiro cristão. Ele ouve e ele segue a doutrina dos apóstolos. Onde está essa doutrina? Escritura Sagrada. Não está em nenhum outro lugar. Não está em revelação subjetiva, não está na personalidade carismática de alguns líderes, não está em novas revelações, sonhos e visões. Apóstolo bom é apóstolo morto, né? Aquele que já morreu e que deixou o seu legado por escrito, está aqui. Nós somos igreja apostólica, não somos? Por que nós somos uma igreja apostólica? Porque nossa doutrina se baseia no ensino dos apóstolos, que está aqui. Então, quem é de Deus vai ouvir e vai seguir. Quem não é de Deus vai seguir o falso profeta. Vai seguir o falso profeta, porque o falso profeta vai dizer tudo aquilo que ele quer ouvir, enquanto que numa igreja bíblica, você nem sempre vai ouvir o que você quer. Você vai ser confrontado pela palavra, você vai ser desafiado pela palavra e, consequentemente, você vai precisar tomar uma decisão diante do que você ouve. Esse era o outro shibolete, outro teste que João coloca aqui. O primeiro foi que todo o crente verdadeiro confessa a encarnação, e o segundo que ele acabou de dizer é que o crente verdadeiro ouve e segue o ensino dos apóstolos. Agora vem um terceiro teste. O crente verdadeiro ama os seus irmãos. Está aí do verso 7 até o verso 12. Como nós já vimos, se você está seguindo a nossa série, você vai lembrar disso. Eu vou recapitular por amor àqueles que estão nos visitando. Os falsos profetas que estavam entrando nas igrejas e que João combate aqui, eles desprezavam as necessidades materiais das pessoas devido ao dualismo com que eles interpretavam a realidade. O que é espírito é bom, mas o que é matéria é mal. Como o corpo é material, não interessa para mim. Deus não se preocupa com o corpo, portanto, Deus não se preocupa com as necessidades físicas e materiais. Eles achavam que o corpo era a prisão da alma e que você tinha que quebrar o corpo através de castigos, privações, para que a alma pudesse ser liberta e chegar até Deus. Esse era o ensino dos falsos mestres. João responde a isso com uma verdade simples, uma frasezinha de 3 letras, de 3 palavras: Deus é amor. Essa é a resposta que João dá a esse falso ensino. Deus é amor. E com base nessa declaração de que Deus é amor, João estabelece os seguintes pontos que eu quero que você preste atenção agora. Se Deus é amor, primeiro, nós devemos amar uns aos outros, porque todos nós dizemos que conhecemos a Deus e que seguimos a Deus. Está aí no verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros. Vamos amar uns aos outros. A razão é que o amor procede de Deus e, portanto, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você pode dizer, mas então os descrentes, eles não... Pessoa que não conhece a Deus, ele não é incapaz de amar. Eles têm algum sentimento pelas outras pessoas, por conta da graça comum que Deus derrama sobre toda a humanidade. Mas o amor verdadeiro, ele parte de um coração que já foi alcançado pelo amor de Deus. Eu amo porque Deus me amou primeiro. Se você tenta amar sem esse pressuposto, você não vai conseguir. O amor de muita gente é simplesmente um amor egoísta. É paixão, é encanto, é infatuação, mas não é um amor verdadeiro. O amor verdadeiro nasce de Deus, porque 3 palavrinhas: Deus é amor. Só pode haver amor verdadeiro se vier de Deus, tomando você, moldando você, e aí você pode amar, porque você é amado por Deus e ama a Deus. Então, se você tirar Deus da jogada, não há amor, não há amor, mas somente egoísmo, paixão, desejo, infatuação e outras coisas que não
permanecem nem têm sólido fundamento. Quem confessa, agora vem outro ponto aqui, quem professa ser cristão, mas não ama seu irmão, não conhece a Deus, diz João aqui no verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se você conhece a Deus, você vai amar as pessoas. Se você se pega, eu digo isso com muita seriedade, eu queria que você examinasse mesmo. Se você se pega detestando uma pessoa, você não vai usar a palavra ódio porque é muito forte e você sabe que é errado, mas você é completamente indiferente para com aquela pessoa, você tem sentimentos negativos com relação àquela pessoa, examine-a e você não consegue perdoar aquela pessoa. A pessoa pode até ter feito coisas ruins contra você, mas você não consegue perdoar aquela pessoa ou fazer o bem se aquela pessoa tiver necessidade. Cheque o seu coração e o seu relacionamento com Deus, porque pode ser um indício de que você não sabe dizer chibolete, você só diz cibolete. Pode ser um indício de que você não é crente, você é apenas um religioso, porque quem ama a Deus, ama também o seu irmão, mesmo que seu irmão tenha feito alguma coisa errada contra você. Terceiro ponto aqui que eu queria que você percebesse, está nos versos de 9 a 10. O amor de Deus por nós se revela na vinda de Cristo ao mundo. Está tudo dito aqui, olha, no verso 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, ou por nós, em Deus haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. João primeiro disse, Deus é amor. O que é que isso significa, João? Como assim que Deus é amor? Aí João continua. Deus é amor porque ele tomou seu Filho unigênito, seu único Filho, e enviou ao mundo para que pecadores como vocês e como eu pudéssemos ter a vida eterna. Então, amor é isso. Renúncia, abrir mão por amor a outras pessoas, para o bem de outras pessoas. É desse tipo de amor que João está falando aqui e que se baseia no amor de Deus por nós, para que nós possamos viver por meio de Cristo. Isso é o verdadeiro amor. E aí João explica no verso 10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, não pense assim, olha, tem gente que pensa assim, Deus me ama porque eu amo a Deus. Tem gente que pensa assim, não é? Geralmente é o pessoal que acha que no ser humano existe capacidade suficiente para amar por si só. Geralmente são pessoas que não entendem a gravidade do pecado e da corrupção do nosso coração. Nós não temos como amar a Deus por nós mesmos. Nosso coração, por natureza, é inimigo de Deus. Nós não queremos Deus. Eu quero ser o dono da minha vida. Eu não quero seguir regras e normas que Deus determina. Eu não quero ser um moralista. Eu não quero ser religioso. Eu não quero nada disso. Eu quero mandar na minha vida, fazer o que eu gosto, desfrutar do jeito que eu quero a minha vida. Nosso coração é inimigo de Deus. Se você ama a Deus, foi porque Deus lhe amou primeiro. E Ele veio até você pela palavra dos apóstolos, mudou o seu coração para que você pudesse amá-lo. Deus primeiro nos amou. Por isso que nós dizemos, a salvação é obra da graça de Deus, não é fruto de obras, não é fruto de mérito, de merecimento que você não tem nenhum, nem eu. Mas é Deus vindo, amando o pecador, mudando o coração dele e habilitando-o a crer em Deus. Nós o amamos porque ele amou primeiro. E em que consistiu esse amor dele? Mandar o seu Filho, como diz o verso 10, como propiciação pelos nossos pecados, como pagamento pelos nossos pecados. Você é um pecador, como eu sou. Somos culpados diante de Deus e merecemos a morte e o juízo da parte de Deus. Em vez de fazer isso, Deus, em amor, mandou o seu Filho levar sobre si e beber até a última gota o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Ele é o nosso representante. Por isso que João diz, por isso que é importante que você saiba e creia que Jesus era verdadeiro homem, para que
Porque para que ele pudesse pagar pelo meu pecado, ele tinha que ser meu representante. Um anjo não podia morrer naquela cruz. Se um anjo morresse naquela cruz, não me valeria absolutamente nada. Tinha que ser um homem. Por isso que João insiste. Jesus era real, tinha um corpo real, porque de outra maneira ele não podia fazer pagamento pelos nossos pecados. Ele tinha que ser humano porque ele tinha que nos representar. Ele tinha que tomar o nosso lugar. Somente um humano pleno, verdadeiro, podia ocupar o meu lugar naquela cruz. E é assim que ele fez propiciação, pagamento pelos meus pecados. E nisso está o amor de Deus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E o amor dele consistiu nisso, que ele mandou seu filho para pagar os nossos pecados e para que nós vivamos por meio dele. Muito bem. Esse foi o terceiro. E aí ele termina dizendo aqui que o amor de Deus por nós, verso 11, é a base de nós amarmos o nosso irmão. Ele ainda está nesse teste, né, de que o crente verdadeiro ama seu irmão. Verso 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, de tal maneira, amor imenso, também nós devemos amar uns aos outros. Aí veja no verso 12 aqui, eu gosto dessa passagem. O nosso amor pelos irmãos produz dois efeitos. Me siga aqui para você poder entender. O amor aos irmãos produz dois efeitos. O primeiro, torna visível o Deus invisível. Olha o que ele diz. Ninguém jamais viu a Deus. Espera aí, pastor. Mas e Moisés? E os profetas? Isaías capítulo 6. Essas manifestações de Deus. Ninguém jamais viu Deus na sua essência, na sua pureza, na sua natureza. Nós morreríamos imediatamente. O que de Deus se pode ver são manifestações chamadas de teofanias, em que Deus assume alguma forma, como uma sarça ardente, uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. São representações de Deus. O próprio Deus, quando veio a esse mundo, ele tomou uma forma humana. Nós vemos a Deus na face de Cristo. Nós não podemos ver a Deus diretamente, o ser de Deus, porque nós seríamos fulminados imediatamente. Ninguém jamais viu a Deus, mas quando você ama, Deus se torna visível em você. É isso que João está dizendo aqui. Amados, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. As pessoas veem a Deus em você. Elas vão ver o seu amor pelos irmãos, a sua entrega, a sua renúncia, seu cuidado pelas pessoas e vão dizer, é isso que Deus é. Eu agora sei quem é Deus, agora entendo quem é Deus. Eu vejo Deus em você. Quando nós amamos uns aos outros, o Deus invisível se torna visível. Nós vemos a Deus através dos irmãos quando eles amam, quando eles fazem como Deus fez, renunciam a si próprios por amor e cuidado pelos outros. Vamos agora para o quarto. Estamos chegando, viu, irmãos? Quarta marca do verdadeiro cristão está aí, do verso 13 a 16, é que pelo Espírito ele confessa a verdade a respeito de Jesus. O Espírito Santo habita em nós, ele testifica em nós a respeito de Cristo, e a partir disso João faz alguns pontos. Primeiro, nós sabemos que somos de Deus, mais um chibolete, não é? Pela presença do Espírito Santo em nós, veja aí o verso 13. Nisto conhecemos que permanecemos em Deus e Deus em nós, que Ele nos deu o seu Espírito Santo. Todo crente verdadeiro tem o Espírito Santo. Uma pergunta que eu recebi recentemente e respondi lá no meu Instagram foi essa: por que vocês não procuram a segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo? Minha resposta foi que todo crente, ele já tem o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nem crente ele poderia ser. Você pode buscar o enchimento do Espírito, mas você já foi batizado com o Espírito Santo quando você se converteu. Se nós sabemos que Deus está conosco porque Ele nos deu do seu Espírito Santo. E como é que eu sei que o Espírito Santo está em nós? Ele diz aqui no verso seguinte, no verso 14, nós temos visto
e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Falando como apóstolo, João diz: nós vimos e damos testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pelo Espírito Santo, você crê nisso. Você sabe que você tem o Espírito Santo, porque essa doutrina é boa, é agradável aos seus olhos. Se você está ouvindo eu dizer aqui que Jesus é o Filho de Deus, que Ele encarnou, que Ele morreu, ressuscitou com o corpo real e que Ele é o único caminho, isso é música para os seus ouvidos, isso é uma prova que você é de Deus. Porque é o Espírito Santo que faz isso. Mas se você ouve essas coisas, se você desfoca, isso não é interessante para você, você não vê valor nisso, não vê importância nisso, pode ser o cibolete, que é um sinal de que você não é um verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão, pelo Espírito Santo, ele recebe, aceita e confessa a verdade de Cristo, baseado no testemunho dos apóstolos, como vimos aqui no verso 15. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Deus é amor, continua João. Isso significa duas coisas, verso 16. Nós cremos e conhecemos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus em nós. Nós cremos no amor que Deus nos tem, e o fato de crermos nisso é uma prova de que nós estamos em Deus. Queridos, não existe talvez um teste mais severo do que esse, que é o teste do amor. Amarmos os irmãos. Eu sei que vários de vocês estão com dúvidas e tem na cabeça de vocês a imagem de alguém, à medida que eu estou falando aqui, dizendo que se nós somos de Deus e conhecemos a Deus, nós temos que amar as pessoas. Pastor, aquela pessoa me fez muito mal, nunca pediu perdão. Eu sou maltratado todo dia na minha casa pelo meu marido me maltrata, me assedia verbalmente. Então minha esposa me insulta, me trai, ou então lá no trabalho eu sofro bullying dos meus colegas, do meu patrão. Na escola eu sofro bullying. Eu que sou adolescente, sou jovem lá na escola, quando eles descobrem que eu sou crente, eu sofro bullying. Como é que eu posso cumprir esse mandamento? Não se trata de sentimento, mas se trata de uma decisão. Deus é amor. E Deus amou você sendo inimigo de Deus. Quando Deus amou você não era uma coisinha legal para ser amada, não. Você era repulsivo, nojento aos olhos de Deus, coberto de pecado, imundo aos olhos de Deus. Deus lhe amou nessa situação. E você então deve amar. Quem só ama os seus amigos, quem só ama os que você gosta, os descrentes fazem isso também. Foi Jesus que disse isso, né? Se amais somente os que vos amam, que galardão tereis? Porque até os ímpios fazem a mesma coisa. E ele disse que tem que amar inclusive os seus inimigos. Isso não significa que você tem que conviver com eles, mas significa que você vai orar por eles, significa que você vai perdoá-los, que você vai, se puder fazer o bem, você vai fazer o bem, porque foi isso que Deus fez por você. Isso que Deus fez por você. Deus é amor, e isso significa que quem conhece a Deus vai amar também os seus irmãos em primeiro lugar e as pessoas em geral. Agora vamos para o quinto ponto, e eu tenho certeza que esse aqui vai mexer com todo mundo, inclusive já mexeu comigo. O crente verdadeiro, ele não tem mais medo de Deus, nem agora, nem no dia do juízo. Veja aí no verso 17 e no verso 19. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Verso 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. João agora faz uma relação entre amor e medo que é muito clara e lógica. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: Deus ama você. Se você de fato ama a Deus, isso significa que você não tem mais medo dele. Você não tem mais medo dele aqui, de que ele vai castigar você, destruir você, de que ele tem planos terríveis para você, mandar você ser evangelista lá na faixa de Gaza, por exemplo. Deus tem esse tipo de plano para a sua vida. Não. E medo do futuro. Quando eu morrer, o que vai acontecer? Será que eu vou para o céu ou eu vou para o inferno?
Deus vai me castigar, Ele vai me dar a vida eterna. Se você ama a Deus, você não vai ter medo dele, nem aqui e nem com relação ao futuro. Agora eu quero que você sonde o seu coração. Quando você pensa em Deus, pensa no dia do juízo, ou pensa mesmo agora no presente. Você está sempre olhando, né, por cima do ombro, né, para ver se Deus está lhe perseguindo, para lhe castigar, lhe maltratar por alguma coisa que você tenha feito. Quando você pensa na morte, o que é que você sente? Você vê a morte como sendo alguma coisa que vai lhe levar para um local de sofrimento, de tormento? João está dizendo que o verdadeiro amor lança fora o medo. Isso é o medo de Deus. Se você de fato ama a Deus, você está consciente do amor de Deus, você não vai ter medo de Deus, medo do juízo de Deus aqui nesse mundo e nem no futuro, quando houver o julgamento final, quando todos comparecerem diante de Deus. E não existe uma coisa melhor para nós, não existe nada mais precioso do que você não ter medo de Deus. Se você tem medo de Deus, pode ser por algumas coisas. Primeiro, você fez alguma coisa que você sabe que está errado e você não colocou em ordem. E aí, é claro, você fica com medo de que a qualquer momento você vai olhar no retrovisor e vai ver a luzinha azul atrás de você. Pegaram, me pegou. Não é? Você fica olhando no retrovisor o tempo todo, olhando no retrovisor. Se você tem culpa, o olho é no retrovisor o tempo todo, para ver se, não é? Fica com medo disso. Então, se você tem medo, examine a sua vida. Por que você está olhando no retrovisor o tempo todo? O que é que você fez? É preciso que você se reconcilie com Deus. A porta está aberta. Cristo fez propiciação pelos nossos pecados. Conserte a vida, arrume sua conduta, desfaça esse relacionamento, mude sua vida nos seus negócios, faça as coisas direito e você não vai ter medo. Segunda razão, se você tem medo, é que você ainda não entendeu o amor de Deus por você. Deus lhe perdoa completamente, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você é de Deus, seus pecados foram pagos. Seus pecados foram todos quitados, não tem mais absolutamente nada na sua conta negativa, saldo negativo diante de Deus, porque tudo foi saldado completamente. O verdadeiro amor lança fora o medo. Ele diz aqui que o medo produz tormento. Eu sei de pessoas que vivem atormentadas. Sei de pessoas que vivem atormentadas com medo, horror do que vai acontecer, do futuro, de todas estas coisas. A receita que a Bíblia dá para você se livrar do tormento mental, da aflição e da angústia espiritual, é você mergulhar no amor de Deus por você. O Deus que lhe ama, que lhe perdoa, e o Deus que lhe chama para a reconciliação por meio de Cristo. Agora deixe-me ir para o último ponto, ou esse já foi o último? Não, o último que eu tenho que dizer. Quem é de Deus não odeia seu irmão, né? Verso 20 até o verso 21. Se alguém disser amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. E olha o argumento de João. Se você não ama seu irmão a quem você vê, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? Olha que argumento interessante. Você vê seu irmão e você não consegue amá-lo. Ora, se você não consegue amar uma pessoa que você vê e que você pode fazer o bem e se reconciliar, como é que você vai amar Deus a quem você não vê? Então alguma coisa está errada aí. Se você ama o Deus que você não vê, mas que você sabe que é real, você vai amar seu irmão a quem você vê. O que é que significa no contexto todo, partindo para a conclusão, o que é que significa no contexto todo esse amor aos irmãos? Não é simplesmente cantar que você ama seu irmão na igreja, não é declarar isso, de que você é crente e ama seu irmão, mas como Deus nos ama de maneira concreta, fazer a mesma coisa. Pode significar meter a mão no bolso e ajudar seu irmão financeiramente, pode significar ser amparo e apoio psicológico, espiritual para ele em momentos de aflição, pode ser ir visitá-lo lá no hospital, pode ser reconciliar-se com ele e você brigou, bloqueou ele lá no Instagram, bloqueou lá no Zap, né? Não quer saber de conversa.
desbloqueia, procura aproximação se for possível. Paulo diz: o quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Às vezes não está em nós, depende do outro, mas na sua parte, você fez tudo o que era possível para a reconciliação, para viver em paz com seus familiares, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus chefes, seus colegas de trabalho, seus colegas da faculdade, na escola. É isso que é amar. Amar de verdade, não de boca, mas de palavras e atos. Essa é a marca do verdadeiro crente. Ele não odeia a seu irmão. Termino com algumas aplicações. Em primeiro lugar, para vocês que estão aqui nessa manhã e que durante todo o sermão aquela pessoa não saiu da sua cabeça. Espero que você saia daqui hoje com o propósito de se reconciliar, de resolver o que pode ser resolvido com essa pessoa que não saiu da sua mente durante todo o sermão, que você se lembrou toda vez que eu toquei na questão do amor e na questão da mágoa. Segunda coisa, para muitos de vocês aqui não leem a Bíblia regularmente, não leem, passam a semana toda e não leem a Bíblia. Vocês notaram que tudo que nós sabemos sobre Cristo, toda a força que nós precisamos vem do testemunho dos apóstolos. E você não vai receber isso direto, num download divino, direto de Deus para a sua cabeça. Você tem que ler a palavra de Deus, você tem que buscar a palavra de Deus, ler a Bíblia todo dia. Todo dia ler o testemunho dos apóstolos, porque é dessa maneira que você vai se fortalecer na fé e evitar ser levado pelo falso profeta. Tem muita gente que sai da verdade e vai seguir o falso profeta simplesmente porque não conhece a palavra de Deus. Tem gente aqui talvez que veio de igreja onde aprendeu a vida toda que doutrina não importa, a letra mata e o espírito vivifica. Não. O Espírito Santo, através da letra, vivifica. As duas coisas são importantes, vida espiritual, doutrina. Veja a importância da doutrina aqui, particularmente a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Também pode ter gente aqui com medo de Deus. E eu queria, nessa manhã, convidar você a refletir no fato de que o amor de Deus consiste em pegar pecadores como você e eu, reconciliar-se com eles, justificá-los com base na justiça de Cristo, recebê-los como filhos e tratá-los como tal. Você pode desfrutar da paz com Deus, do amor e da alegria de ter um relacionamento com Deus. E, finalmente, para todos aqueles que estão aqui e que acham que o crente não deveria ser crítico, eu espero que essa palavra nessa manhã mude a sua opinião. É crítico no bom sentido, né? Avaliar, crítica talvez não seja uma boa palavra, mas você deve avaliar para discernir a verdade do erro. Você precisa fazer isso, não seja naive, não seja ingênuo, não seja besta, não seja tolo. Nem todo mundo que diz que é de Deus é de Deus. E é por isso que a Bíblia nos dá todos esses testes. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos um povo que cresce, um povo que busca a Deus, que o ama e quer fazer a vontade dele. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Depois nós teremos mais um cântico pela nossa equipe e nós terminaremos o culto de gratidão e louvor ao nosso Deus. Nosso Deus, aplica essa palavra ao nosso coração. Te agradecemos pelo testemunho dos apóstolos. Nós pedimos a Deus que o Senhor sonde profundamente o coração de todos que estão aqui. Tu sabes, ó Deus, que a nossa vida como imigrante, às vezes, a busca da segurança financeira, legal, física e da prosperidade pode se tornar objetos ou obstáculos no nosso caminho. Mas nos ajuda a colocar as coisas no seu devido lugar e conhecer o teu amor acima de tudo, buscar o teu reino em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas. Abençoa, Senhor, esse povo querido que aqui se encontra nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.